noite já? Sim, eu comecei já comecei gravando aqui. Fica Já tranquilo. aqui é 10h30, Ah, legal, legal. Bom, então mas estamos. tipo, tá um horário de verão aqui, né? Ah, legal. E geralmente a noite é essa assim, até umas 9 horas você consegue ver um clarinho assim, né? De Entendi. leve, mas eles falam que vai chegar um pouco mais, tem alguma época mais do verão aqui, Aham, que daí fica até mais tarde. legal. Legal. Pô, legal. Eu não sei E até que você tá. horas. Que país você tá? Eu tô na Alemanha. Na Alemanha. Qual região? É, é na. Você já ouviu falar de Hamburgo? Aham. Hannover? Eu tô nessa região, na verdade, a cidade que eu tô chama Braunschweig, fica na Niedersachsen, como chama? Saxônia do Norte. Tá. Que legal, diferente. E assim, quanto tempo fica de Berlim? Ó, de trem, eu acho que são umas 3 horas. Ah, legal, legal. É, bom, excelente. E aí, tá gostando? É, tô gostando, cara. É É? muito. ah, né, eu já tinha vindo para cá, como não na cidade, né, mas na Alemanha, né, Aham. o intercâmbio da faculdade. E Uhum. o estilo de vida, assim, cara, eu amo. Eu amo. Legal. É o jeito que você. Sabe, a qualidade de vida, tipo, de não ter preocupação com nada na rua, sabe? Tipo, é muito tranquilo, sabe? É muito bom, assim. E Legal. ainda Não, mais que legal, para mim, eu excelente. tava, eu tava em São Paulo, meus últimos 6 anos e pouco, Uhum. então é uma mudança drástica, né, de cidade. Sim, sim. Só que ao mesmo tempo, tipo, eu amo São Paulo, não tenho o que falar. Entendi. Mas só que aqui, tipo, algumas pessoas me perguntaram, eu falei assim, eu não sei, eu consigo andar de boa, eu não tenho medo à noite, celular na mão, entendeu? Não me passa nada assim, sabe, de medo, de insegurança, nada. E eu acho muito, muito tranquilo. Eu Que gosto. legal. Legal. E como que surgiu a ideia de fazer o blog, ou enfim, como que surgiu essa ideia? Você falou que já é algo que você fazia no passado e como É. você está Então, resgatando deixa eu isso? mais ou menos explicar. Eu fiz em 2000, na verdade, eu comecei com um blog, tipo, para falar de viagens e das minhas experiências, na verdade, que foi no começo, foi quando eu vim para cá, no intercâmbio Uhum. daqui, eu criei um blogzinho na internet, chamava Experience for Life. Ah, E legal. daí nisso eu coloquei, tava colocando as viagens, o que que eu tava, tipo, fazendo meio que um diáriozão, assim, do que tava acontecendo no intercâmbio e tal, e tudo mais. Daí, beleza, depois que acabou, eu parei, e daí voltou a faculdade e tal, parei. Só que eu sempre quis falar, ainda mais relacionando a viagens e não sei o quê. Daí até que quando começou a pandemia, 2020, eu peguei e falei assim, e eu sentia, é, no decorrer assim desse tempo, que daí eu comecei minha vida profissional, e que eu mudei para São Paulo, eu conheci muitas pessoas de diversas áreas e que Legal. eu não sabia que existiam essas áreas. Estou falando assim de realmente, não só de engenharia, mas eu falo de tudo. Então, Uhum. daí eu falei assim, cara, é muito massa, porque eu acho que não são todas as pessoas que também conhecem isso. Eu não conhecia muita coisa. Então, eu falei assim, quer saber? Deixa eu ver com algumas pessoas, alguns conhecidos meus, Uhum. de áreas diferentes, se eles podem falar alguma coisa. Contar um pouco as experiências deles nessas áreas e, consequentemente, eles contando pode ajudar alguém que tenha interesse em seguir aquilo, Uhum. quanto também alguém que queira, por exemplo, vamos supor, eu conversei com um quiroprata. Então, tipo, não é todo mundo que sabe o que um quiroprata faz.
Legal. qual pode ser, e às vezes você está precisando de um. Então você fala, nossa, eu nem sabia que existia, será que isso pode me ajudar na minha dor na coluna, na minha dor que eu tô no pé, sei lá, sabe, uma coisa assim. Às vezes a Legal. pessoa só pensa que às vezes poderia ser uma fisioterapia, e às vezes não é. Então, tipo, eu conversei com um nutricionista esportiva, que é uma coisa que é a minha nutricionista esportiva, que antes eu não sabia que existia específico para isso. Eu conversei com uma nutricionista materno-infantil, então ela é Olha, específica de gestante e crianças. que Então, legal. assim, tipo, é, então, daí eu peguei e falei assim, meu, só que chegou um ponto que eu conversei com algumas pessoas e depois eu não tive mais com quem falar, entendeu? Uhum, uhum, Daí eu peguei e falei assim, beleza, vou dar um pause aqui e tal. Daí quando eu vim para a Alemanha, eu falei assim, quer saber? Talvez eu possa fazer alguma coisa eu mesmo falando as minhas experiências, uhum, tipo, contando essas histórias, como tá sendo a mudança, que ainda, beleza, eu já tô aqui, completou 6 meses, então já tô um uhum. tempinho até, Sim. né, mas mesmo assim dá ainda para continuar aí comentando e tudo mais. Mas eu falei assim, nossa, meu, eu comecei a ver diversas pessoas, assim, que de certa forma eu já conheço, já, né, eu falei assim, que tá em vários lugares, Uhum. trabalhando, estudando e tudo mais, eu falei assim, deixa eu perguntar se querem comentar um pouco, né? Tem muita gente que, por exemplo, me pergunta, meu, como que faz e tal, tudo mais. Então, assim, e eu acho que são as mesmas perguntas, por exemplo, para você, Sim, para as sim. outras pessoas também, não só. Então, agora, assim, meu intuito é assim, misturar um pouco o profissional, porque você também está aí como um profissional, eu estou aqui também, mas, por exemplo, tem outras pessoas que estão aqui na Alemanha, que estão aí nos Estados Unidos, que estão no Canadá estudando, fazendo um Sim, mestrado, um doutorado, ou mesmo uma graduação. sim. Então, eu acho que é legal a gente contar um pouco, assim, de como é e talvez inspirar outras pessoas que tenham vontade e acham que não dá, que, sei lá, vê algum tipo de O empecilho. empecilho, né? Não, legal. Beleza. Bom, então vamos começar do começo, né? É, pô, Ah, cara, eu sou de Santa Mariana, Paraná, ali do lado de Cornélio Procópio, né? Então, assim, estudei minha vida inteira ali em Santa Mariana. E aí, meu sonho sempre foi entrar na UTFPR, né? Então, a gente sempre ouvia falar, né? Antigamente era conhecido como Cefet, ali na região. E aí, quando houve a oportunidade, eu acabei entrando no curso de engenharia elétrica. Ah, e logo ali, eu não tinha muito conhecimento sobre engenharia ou, enfim, o curso técnico em si. Eu não, eu fiz o ensino médio comum, né? A grade comum do Brasil. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi que muita gente já tinha esse conhecimento técnico, tinha feito um Senai, eu tinha feito o próprio Cefet ali, o tecnólogo, enfim. E eu estava encontrando bastante dificuldades ali no começo, embora não tinha nada específico, né? Era muito a questão de cálculo, matemática, enfim. Mas eu queria entender um pouco mais aonde eu estava indo para saber se era realmente algo que eu gostaria de continuar ou não, né? Então eu lembro que logo assim no segundo semestre eu fui atrás de fazer uma iniciação científica e a UTFPR em si era bem nova no curso de engenharia elétrica, eu tinha formado apenas uma turma. Então foi bem legal que eu consegui a iniciação científica sem bolsa, sem nada, mas para aprendizado para mim foi bastante valioso, né? Então eu iniciei uma iniciação na parte de motores elétricos, eu fiz ali com o Alessandro Goethel. Foi bem interessante porque me trouxe uma visibilidade bem diferente do que eu esperava da engenharia elétrica, né? Eu não sabia que poderia abranger tanto a engenharia elétrica, né? Eu achava que era algo bem específico, algo assim que eu não conseguiria abrir tanto leque, que eu ia fazer aquilo pro resto da vida e ponto. Era o que eu pensava sobre a engenharia elétrica. E quando eu fui conversar com o Alessandro, ele me trouxe essa visão, olha, existem motores,
você pode ir para a parte também de termo, você pode, sabe, você pode ir para a parte de computação, você pode abranger de uma forma muito maior do que você imagina. E a gente começou a fazer um trabalho muito interessante, né? Na época foi rotulado como flywheel, são volantes inerciais, né, que armazenam cargas e aí conseguem fazer a distribuição aí, como se fosse uma bateria aí, que armazena carga a partir da energia cinética. Então, para mim foi muito interessante e desafiador, porque até então eu não falava nada de inglês. E a maioria das pesquisas do volante inercial era feito em inglês, né? Os artigos que tinha que ler para fazer a pesquisa eram em inglês. Então me tomou muito mais tempo do que tomaria para uma pessoa que domina a língua para poder entender o que estava falando e como estava falando. E até então, para ser bem sincero, eu não gostava muito da língua não, cara. Nunca tinha tido tanto interesse, embora sempre tive inglês no ensino médio, enfim. Mas eu nunca tive interesse de aprofundar. Então, dentre meus amigos lá de Santa Mariana que fizeram todo o Wizard, enfim, Fisk, várias outras escolas, eu acabava sendo o piorzinho no inglês. E aí, a partir dessa iniciação científica, me deu uma aspiração. Eu falei, opa, isso aqui vai ser interessante. Eu posso desenvolver meu inglês e aprender uma parte técnica também, né, da engenharia elétrica. E aí comecei a aprimorar, fui fazendo a iniciação científica. Eu lembro que eu fiz iniciação científica por 1 ano e meio, mais ou menos. E nesse meio termo, eu comecei a fazer Born, que era ali em Cornélio, que é uma escola de inglês, não sei se existe ainda, mas era uma escola bem interessante. A maioria dos alunos da UTF iam para lá pela questão de acessibilidade de valor e também por ter professores muito bons. Eu fiz lá também. Ah, legal. E aí na Born eu acabei, assim, tendo um pouco de inspiração maior. Falei, cara, eu quero aprimorar mais meu conhecimento no inglês. Eu acabei conversando ali com um dos donos, ele falou que ele morou fora, enfim, isso me chamou bastante atenção. E aí, bem na época, eu fiquei sabendo sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, né? Acabei aplicando aí para essa graduação sanduíche e fui morar no Canadá. Então, ali com 3 anos e meio de faculdade, né? Ali pro 5º, 6º período, eu acabei indo pro Canadá fazer faculdade, né? Com uma bolsa do governo. Aí lá no Canadá, nos primeiros, se eu não me engano, 6 meses eu consegui fazer inglês. E aí já entrei junto com faculdade, então fazia inglês e faculdade juntos. Eu peguei algumas matérias avançadas, então matérias que eu estava pensando em quando voltar para o Brasil conseguir convalidar, que eu dei uma olhada na grade, na parte curricular dela e eu vi que dava match, então eu falei, bom, se eu conseguir fazer essa matéria e concluir ela aqui, eu consigo convalidar no Brasil, então eu não estou perdendo tempo, teoricamente. Eu estou ganhando, vou aprender inglês e ainda vou conseguir convalidar a matéria, então eu vou conseguir adiantar boa parte. E aí por algum erro do programa, a gente conseguiu finalizar todo o inglês, então quando eu cheguei no Canadá, eu consegui ter um inglês ali intermediário, porque eu entendia bem, mas não conseguia me comunicar muito bem, eu não conseguia colocar as palavras de uma forma correta. Mas aí eu entrei no intermediário, fiz durante 4 meses, fui pro avançado e fiz mais 4 meses. Daí fechou aí 8 meses, né, o período letivo deles, de inglês, e acabei me formando no inglês avançado no Canadá. E junto com a faculdade, né? Faculdade, então ia concorrendo o tempo ali, ia encaixando uma matéria, outra, fazia matéria na hora do almoço, fazia matéria à noite, aquela loucura. E aí foi indo, cara. E com isso, né, eu sempre gostei muito da parte de comunicação. Eu acho que, assim, a parte técnica é essencial, acho muito legal a parte técnica, me chama muita atenção, mas eu sempre fui muito bom na parte de relacionamento. Então, eu comecei a conversar bastante com o coordenador do curso da engenharia elétrica, porque eu falei para ele que, terminando a faculdade, eu não gostaria de voltar direto para o Brasil. Queria fazer um estágio, queria talvez ter uma oportunidade de trabalho, enfim, algo que eu pudesse ficar um tempo no Canadá maior. E aí ele começou a conversar, como eu estava na cidade de Windsor, que é uma cidade bem pequenininha no Canadá, ali na província de Ontário, não tinha tanta oportunidade de emprego ali, ou melhor dizendo, não tinha tanta oportunidade de emprego para engenharia eletrônica com foco em automação industrial, que era o que eu estava fazendo no Canadá, naquela região. Então ele se comunicou com algumas pessoas e alguns colleges de outras regiões, e nisso ele acabou me enviando para Ottawa, né, para a capital do Canadá, onde eu fiz uma parceria junto com uma hidrelétrica canadense chamada Hydro One, e a gente estava estudando carros elétricos. Então era um estudo que tinha um sponsorship aí da Hydro One, e era feito com um college que era parceiro do college que eu fazia a engenharia.
Então eu consegui migrar para Ottawa, fazer esse estágio e continuar com algumas aulas. Então para mim foi super valoroso, né? Essa comunicação, enfim, conseguir isso. E assim, desde o período que eu fui para o Canadá, né, não era algo que eu planejava, não, longe disso, era algo que, assim, surgiu uma necessidade, preciso aprender inglês. E aí apareceu uma oportunidade, Canadá. Pesquisei sobre o país, achei uma cultura incrível. Falei, pô, que legal, vou um país muito diverso, com diversas culturas na realidade, né, um mix de cultura muito grande. Falei, poxa, por que não, né? 2 línguas oficiais, inglês e francês. Falei, pô, legal, vou tentar, vou ver o que acontece. E quando cheguei lá, assim, no primeiro período, eu tive um baita baque, né? Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Menos 10 graus, menos 15 graus, aquela loucura, assim, de início, né? E começa a sentir falta de amigos, família, de falar o idioma propriamente dito, né? Porque, como eu te falei, eu entendia mais ou menos o que as pessoas falavam, mas eu não sabia responder de volta. E aí, todo esse mix, essa confusão mental, tudo que estava acontecendo ali naquele primeiro momento. Mas depois, quando passa os primeiros meses, que são o baque mesmo, né? Que você olha e fala, o que eu tô fazendo aqui? Quando você começa a se enxergar e ver o caminho que você tá trilhando, você pega e fala, poxa, eu amo o meu país, de fato, eu amo o Brasil, eu acho que eu sou brasileiro, assim, 100%, nos meus atos, na minha cultura, no que eu acredito, enfim. Mas quando você está inserido numa cultura diferente como essa, você começa a avaliar os valores que são diferentes, você começa a avaliar a forma de agir diferente e você começa a garir um pouquinho de cada uma dessas culturas, né, diferentes e também com tudo os seus valores e começa a aplicar aquilo de uma forma a se desenvolver ou, enfim, a entender um pouco mais sobre as coisas, abrir a cabeça, né? Minha cidade tem 13 mil habitantes. Então, para mim, sair de uma cidade de 13 mil habitantes e ir para o mundo, digamos assim, né, foi algo que expandiu os horizontes de uma forma muito grande para mim, né? E aí, então, eu saí de algo despretensioso para algo que eu olhei e falei, poxa, aqui eu posso ter melhor educação, eu posso realmente fazer as coisas acontecerem, segurança em si, não preciso nem comentar, é algo, assim, sensacional, transporte público funciona. Enfim, comecei a olhar com outros olhares para coisas que... E assim, novamente, né? Em Santa Mariana, uma cidadezinha pequena, não tem transporte público, essas coisas desse tipo, mas tinham vários brasileiros lá e a gente conversava de um modo geral e eu começava a olhar e falar, poxa, essa parte de infraestrutura no Brasil realmente é algo que é falho. E aqui eu consigo ver que funciona. Legal. Mas ainda assim eu falei, eu quero voltar para o Brasil, quero terminar minha faculdade no Brasil, quero, enfim, fazer algo lá para ver, né, para comparar, porque beleza, eu morava no Brasil, morava numa cidade pequena, vim para o mundo e agora eu volto para o Brasil e avalio as possibilidades que eu tenho lá, fico aqui, o que eu faço? Aí eu falei, bom, eu quero voltar, primeiro por questões familiares, estava morrendo de saudade, no programa Ciência e Fronteira você não pode voltar, né, enfim. E aí quis retornar, quis finalizar minha faculdade no Brasil e tentar alguma oportunidade de trabalho propriamente no país, né? Entender como funciona o mercado de trabalho, entender a questão de networking, como que é morar numa cidade grande no Brasil, enfim. E aí, com isso, eu tive algumas oportunidades pontuais. Eu fiz o estágio de inverno da Itaipu, né? Numa parte bem técnica, bem interessante, onde a gente viu geradores, pontos bem assim de transmissão, distribuição, geração, muito, muito grandiosos, né? Perto do que a gente estuda, geralmente. E aí consegui avaliar que a parte técnica era muito interessante, eu sempre gostei muito, mas não era com o que eu queria trabalhar. E aí eu comecei, tá, beleza, isso eu já tenho certeza. Aliás, eu não sei com o que eu quero trabalhar, mas eu sei com o que eu não quero. Que eu não quero trabalhar. Então, o que eu posso fazer? E aí eu fui atrás de um estágio, né, em uma cidade maior, e aí eu consegui um estágio, isso falando em datas, né, o estágio na Itaipu foi em julho de 2015, julho e agosto de 2015, mentira, perdão, julho e agosto de 2016, e aí eu consegui um estágio na Electro, em Campinas, em finalzinho de agosto de 2016 mesmo. Então eu saí do estágio da Itaipu e fui para Campinas direto. E aí um novo desafio, né?
consegui encontrar apartamento. Eu não sou da região de São Paulo. Enfim, tudo que eu precisava fazer para me estabelecer na Cidade cidade. maior. Exato, entender o quanto o salário de um estagiário eu conseguiria viver com aquilo por viver numa cidade tão grande igual Campinas. Eu não tinha carro, como que eu iria conseguir fazer minha locomoção ali pelo local que eu iria morar? Enfim, toda a logística, né? Enfim, foi bem interessante esses pontos aí, cara, que me fizeram amadurecer como pessoa muito rapidamente e também entender um pouco mais do mundo, né? Entender onde eu estava pisando, o que eu estava fazendo. E a empresa em si, né, a Electro, era uma empresa com uma cultura fortíssima em pessoas. E quando eles me convidaram, fez muito sentido para o meu momento, porque o estágio, eles me convidaram para a parte comercial. E eu estava muito em dúvida, porque eu já tinha decidido que eu não queria a parte técnica. Então eu falei, poxa, unir o útil com o agradável aqui, né? Uma Sim. empresa que é interessante numa cidade grande, uma empresa renomada, no ramo de distribuição, que é uma parte que teoricamente eu tenho familiaridade, porque é a parte técnica, mas eu vou trabalhar numa parte mais comercial. Então faz todo sentido, eu vou unir e ter uma visão de negócios muito mais grande, né? Aliás, muito maior, perdão. E aí eu mudei para Campinas, comecei a fazer o estágio. Com 3 meses, assim, a gente começou alguns projetos bem focados em clientes, focados em como a gente consegue trazer a parte técnica para o cliente de uma forma mais explicada, mais fácil de entender, com aplicativos, que era, na época, em 2016, era a grande tendência. E aí a gente fez um projeto muito legal, tive, assim, vários parceiros com muita sabedoria do negócio, assim, muito, muito legal mesmo. E acabei sendo efetivado com 3 meses para analista júnior. Que massa. E aí, assim, novamente, voltando o todo. Eu ainda estava na faculdade, porque eu ainda não tinha entregado o meu TCC. Eu ainda tinha algumas matérias para finalizar na faculdade. E eu estava com uma oportunidade de ser efetivado numa cidade que ficava, sei lá, 500 quilômetros ali da faculdade, né? O que eu ia fazer? Então eu recorri para a UTF, voltei, conversei com o coordenador na época. Muito gente boa, o coordenador da engenharia elétrica, me ajudou em todos os aspectos, consegui convalidar algumas matérias que estavam pendentes do Canadá. Além disso, né, dessa convalidação, ele me ajudou com a questão de como conduzir as matérias estando distante. Então, eu conseguia fazer ir para a faculdade a cada 15 dias, participava de algumas matérias, outras eu conseguia fazer a prova, conseguia entregar alguns trabalhos extras para poder fazer a grade curricular. E com isso consegui meio que caminhar com os dois, né? Com a faculdade e também com a oportunidade que tinha surgido. Uhum. Aí beleza, isso feito, né? Passou 1 ano e meio, eu olhei pro negócio e falei, legal, estou feliz, estou me formando, e agora? O que o Otávio quer fazer? E aí comecei a avaliar algumas oportunidades de mercado, vi que havia uma grande tendência de pessoas migrando de analistas para trainee, né? Principalmente pela questão de visão de negócio, Uhum. né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o que seria um trainee, como um trainee funcionaria, como que eu me aplicaria para um trainee, como seria o processo. Enfim, e comecei a me aplicar para alguns, para entender como seria o processo propriamente dito. Deixei muito transparente com a empresa, com que eu estava visando para mim, que eu queria algo que eu conseguisse transitar em algumas áreas e poder permear a empresa como um todo, entender o negócio como um todo, entender como que o negócio se posicionava frente ao mercado, enfim. E com isso aí eu consegui uma oportunidade de trainee na International Paper, trainee de engenharia, um ramo de papelão ondulado, né? Aí eu olhei isso e falei, cara, o que é o papelão ondulado? Comecei a pesquisar mais sobre, e aí, assim, tinha gostado muito da oportunidade em si, né, do formato do programa, e resolvi topar a oportunidade. E aí, com isso, mais uma mudança. Saí de Campinas e fui morar em Suzano, né? Suzano, nem sei onde fica. Suzano fica do lado de São Paulo, ali, zona leste de São Paulo. Tá. Perto de Mogi das Cruzes, ali para aquele lado. E aí, morando em Suzano, né, foi
totalmente outra dinâmica, né? Uma cidade, assim, mais com um polo bastante industrial. Tem a Suzano Papel Celulose lá, que é gigante, tem a Kimberly-Clark, aí tem a International Paper, que agora é Klabin, enfim. E aí com isso, acabei que, cara, eu acabei me encontrando, porque eu tinha feito a parte técnica, não tinha gostado muito. Tinha feito a parte comercial, adorei a parte comercial. Mas ali no trainee eu consegui ver a empresa como um todo. E aí, assim, colocando em patamares, né? Anteriormente eu estava operacional, virei tático e estratégico ao mesmo tempo. Então foi algo que me abrangeu o horizonte muito grande. E assim, a possibilidade de ter contato com várias áreas, fazer projetos destinados para várias áreas, permear a companhia como um todo, entender o negócio, desde a parte comercial até a parte operacional, desde a parte ali de vendas mesmo, até a parte de como você faz um pós-vendas, como você entrega seu produto para o cliente, como, sabe, fazendo projetos em cada uma das áreas, financeira, até mesmo RH, foi onde me veio a ideia e falei, legal, eu preciso crescer numa empresa que seja transversal dessa forma, né, que eu consiga realmente olhar um negócio de uma forma diferente e realmente conseguir crescer. E aí... Relacionar com várias áreas, né? Isso, exato. E aí, cara, isso passou exatos 2 anos, que foi o período do trainee, e aí estava terminando o projeto, fiquei em bastante dúvida ali se eu continuava na empresa, o que eu ia fazer, principalmente porque a empresa estava em transição, né? Havia anunciado venda no Brasil, não iria continuar o negócio, e aí comecei a pesquisar possibilidades. Então me veio aquela vontade de morar fora do país novamente, né? Ficou bastante aflorada. Se eu continuaria ali na empresa, mesmo sabendo que ela fecharia os negócios no Brasil, fecharia não, mas ela venderia seus negócios no país e iria para uma outra empresa que conduziria isso, ou o que eu poderia fazer, né? E aí, nesse período, eu vi que havia uma oportunidade de Erasmus Mundus, né, de ir para a Europa fazer um mestrado. Era algo que eu sempre tive bastante interesse, sou muito curioso, então sempre quis fazer algo que pudesse desenvolver na parte mais estudantil também, né, na parte acadêmica. E aí apliquei por Erasmus Mundus. Na época era uma graduação, uma pós-graduação, né, um mestrado, no qual você passaria por 3 diferentes universidades, 3 diferentes países, bastante concorrido. E aí apliquei para a bolsa despretensiosamente, falei, cara, é o meu plano B, né? Vamos ver o que acontece, e acabei conseguindo a bolsa. Consegui uma bolsa que eu iria fazer IoT, estudar Internet of Things, na universidade na Escócia, depois na Noruega e por fim na Hungria. E aí, cara, no momento, assim, fiquei todo feliz. Falei, poxa, vou voltar para fora do país, como que vamos fazer? Legal, muito bacana essa oportunidade. Gostei muito, anunciei isso, deixei isso muito claro para todas as pessoas. E numa dessas transições de empresas, um ex-gerente meu me ligou falando de uma oportunidade que tinha em uma empresa que até então eu conhecia, admirava, mas não sabia da potencialidade e o que eles estavam realizando no país, e me contou sobre todos os planos que estavam acontecendo, da expansão da empresa, enfim, que é o West Rock, né? A West Rock, conhecida aí no país. E aí eu falei, poxa, legal, e qual que é a oportunidade? E aí ele falou, olha, eu tenho uma oportunidade como engenheiro de projetos, e é uma oportunidade de engenheiro de projetos plena, né, que tem bastante a ver com você, porque você acabou de trainee, você tem uma visão de empresa, então vai ser bem legal para você conectar aí alguns aspectos que você aplicou em projetos, e principalmente porque você conduziu projetos em diferentes áreas, a gente gostou da forma como você conduziu, então... Já tem experiência nisso. Exato. Aí eu falei, poxa, cara, faz sentido. E aí eu comecei a colocar na balança, ir para a Europa, ficar aqui, mas sabendo que é uma empresa que tem potencialidade para me enviar para fora, o que eu posso fazer? Né? E aí falei, bom, vou tentar. E aí na época, né, quando eu vim para o West Rock, o meu diretor, ele era americano. Então, ele
foi dos Estados Unidos para o Brasil para poder conduzir um projeto, que era esse projeto Greenfield, que era a construção de uma planta do zero e colocar essa planta para rodar com uma alta performance, né? Então eu achei muito estratégico, achei muito legal essa oportunidade. E aí, colocando na balança, resolvi ficar no Brasil. Falei, ainda não é o momento de eu ir embora, é o momento de eu ficar ainda. Fiquei logo no segundo mês, me enviaram para os Estados Unidos para um projeto. Ajudei a conduzir o projeto por 2 meses nos Estados Unidos, aprender mais sobre a cultura da empresa também, para poder disseminar no Brasil, enfim. E retornei para o país e fui convidado fui promovido para um cargo, né? Fui convidado para uma nova oportunidade dentro da própria empresa, dentro dessa planta em específico. Topei a oportunidade, achei super legal, consegui desenvolver várias questões de indicadores ali, um time super legal de trabalhar em Porto Feliz. Bastante dificuldades passamos juntos ali, mas foi muito legal, assim, um momento de bastante aprendizado. Eu falo que ali foi o plano JK, né? Porque a gente conseguiu se desenvolver em 5 anos o que desenvolveria em 50. Mas no caso foi ainda menor, porque em 1 ano eu consegui desenvolver o que eu desenvolveria em 5 ou 6. Pela questão de toda de performance, porque era uma planta muito nova, precisava produzir, enfim, pessoas novas para o negócio, como desenvolver pessoas. Então, muito legal que você consegue, todos aqueles pontos que passei durante o trainee, eu consegui aplicar ali naquela posição, né? E aí fiquei nessa posição por 1 ano e pouquinho. Aí veio a Covid, infelizmente, acabei ficando aí um tempo de molho por conta da Covid. E aí, retornando para o negócio, eu falei, bom, se os negócios estão indo para uma forma mais remota, eu gostaria de fazer algo que me conectasse mais com aquela parte que é comercial, que eu consiga entregar algo que eu veja valor no produto final e que também faça bastante parte da estratégia, sustentabilidade, como que eu consigo aderir a esses pontos. E bem na época, surgiu uma oportunidade com uma pessoa que eu havia conhecido na fábrica, né? Vale até a pena citar o nome da pessoa, porque é uma pessoa assim, sensacional, o Thiago Morassi. O Thiago é uma pessoa assim, que eu admiro muito como gestor, uma pessoa muito humana e uma pessoa que te ajuda muito no seu próprio desenvolvimento. Então ele chega para você e joga muito limpo, fala onde você tem que atuar, como atuar, e te dá oportunidades de trazer suas ideias, expor como você gostaria de fazer, o que você gostaria de trabalhar, e aí ele vai balanceando com o que o negócio está pedindo, com o que você está falando, e as coisas vão encaminhando de uma forma bem interessante. E aí tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago aí por quase 1 ano e meio, eu acredito, e tava gostando muito, cara. Sinceramente, foi uma área assim bem legal, era uma parte técnica comercial. Então eu fazia vendas direto para cliente de produtos automatizados, de IoT. Então não era diretamente na caixa, e a gente até brinca que a West Rock é sua fábrica de soluções fora da caixa. Porque pensa fora da caixa, enfim. Então essa parte que a gente estava trabalhando é uma parte bastante estratégica para o negócio, né? Então estava gostando muito do que estava trabalhando. E aí o diretor que eu trabalhei nem em Porto Feliz, exato, dos Estados Unidos, estava de volta para os Estados Unidos e falou: Otávio, tem uma oportunidade aqui que eu acho que é sua cara, né? Que é gerente de qualidade, gestor da parte de qualidade de uma planta aqui nos Estados Unidos, e acabou me convidando. E aí, cara, uniu toda aquela vontade de voltar a morar fora, tudo aquilo que a gente havia discutido sobre Canadá, enfim. E acabei, com o momento econômico que o país está vivendo também, né? E, enfim, e aí conversei bastante com a minha família, conversei bastante com a minha namorada, me deram muito apoio, foi muito, assim, um momento bastante desafiador, né, porque conforme você vai crescendo na empresa, dentro do país, para você tomar uma decisão de sair, mesmo que seja na mesma empresa, mesmo que seja tudo da mesma forma, né, a questão de como você conduzir sua vida pessoal também é um fator muito relevante, né. Sim, então, isso faz muito, tem que fazer parte da conta. Exato, exato. Não é, tipo, a oportunidade em si, ou talvez o dinheiro e tudo mais, mas tudo aqui, como que vai fazer sentido também para todo mundo, eu vou conseguir associar tudo,
Exato. né, vou colocar a família no projeto dessa mudança de vida também. Exato, exato. E aí, assim, foi uma conversa bem extensiva, porque como estava acontecendo a Covid ainda, né? Ainda está, mas agora deu uma reduzida boa, digamos assim, né? Mas como estava muito aflorada a questão de Covid, então o processo tomou bastante tempo e o apoio, né, tanto dos familiares quanto da minha namorada foi muito essencial, fez total diferença, sabe? Desde o início, não, eu acho que é uma oportunidade boa, eu acho que deveria investir sim. E também, assim, sempre joguei muito limpo com o meu time lá no Brasil, sempre falei, né? Sempre tinha comentado que eu tinha muito essa vontade. Assim, ver as coisas unindo e de uma forma pelo qual você não precisa separar o profissional da parte pessoal, porque não tem como, né? Foi algo muito, muito essencial, sabe? Esse apoio, né? Poxa, vai que, assim, a gente tá aqui com você, vamos fazer acontecer, sabe? A gente te apoia, e não só em palavras, né? Mas em ações também, né? O que Tanto dá pra fazer? exato. Tanto que faz 3 meses que eu estou aqui, né? Tá fazendo o 4º mês agora e minha namorada veio pra cá, né? Então, assim, né? Isso é muito E ela legal, veio, e porque ela foi para ficar aí mesmo ou ela só vai passar uma temporada? ela vai passar uma temporada, né? Mas, assim, a questão de oportunidade também, né? Porque a questão de desenvolvimento da língua para ela também, questão de, tipo, quando voltar para o país, por ter tido uma vivência internacional, também é algo que vai contar bastante, né? Enfim, acho que são a questão de aplicações também pro lado dela, né? Mas também o que fez total diferença é ela poder reservar esse tempo para estar aqui comigo, para poder, sabe, Sim, me dar um apoiar também. suporte, né? Exato, exato. Criar um sonho que teoricamente é um sonho que eu havia desenhado de uma forma e ela veio para complementar o sonho, né? Não, algo que ela tá ajudando nesses pontos. Então, tanto ela quanto minha família tem sido muito crucial nesse ponto. Uhum. Ah, legal. É muito massa isso. Aqui, por exemplo, essa questão de às vezes vir com família e tudo mais. Aqui na Alemanha, algumas pessoas que namorados eu não sei exatamente, mas muitas pessoas que estavam recém-casados ou noivos, ou mesmo, né, já casados há algum tempo, que um deles, ou o homem ou a mulher, receberam a proposta, e aqui tem a possibilidade de você poder trazer né, né, o seu companheiro ou sua companheira junto. Legal. E daí tem muita gente que acaba decidindo vir junto, mesmo, por exemplo, uma dessas pessoas não trabalhando, por exemplo, né? Legal. Então, tem toda uma questão aqui de você se adaptar à cultura, ao idioma, fazer um idioma e tudo mais, né? E ajuda bastante, né? Porque é igual você comentou, você tem um apoio, porque não é fácil você mudar tudo. É diferente de você mudar, por exemplo, que também é difícil de você mudar de uma cidade pequena no Brasil para uma cidade grande. Aqui, né, para quando a gente vem para o exterior, você muda para, né, você meio que comentou já, você muda para hábitos diferentes, idiomas diferentes, comidas diferentes. Então, se você tem alguém para te dar uma sustentação ali, em diversos tipos de momentos, né, é Uhum. essencial. Sim, Muito faz legal. total diferença. É. E infelizmente eu não tenho isso, mas faz parte, pô, também com relação à família, por exemplo, minha mãe sempre me apoiando, meus tios, minhas tias, meu pai também, então vai, não tem essa que tá precisando de alguma coisa, que a gente pode fazer, que não pode fazer, então é muito bom isso, né? As pessoas ali para a gente para ter um suporte ali, uma base. Sim. E daí, depois, quando você recebeu essa proposta
desse americano aí para essa vaga, como que foi o processo daí? Por exemplo, você já estava com visto de trabalho por você já ter ido um tempo antes, né? Passado uma temporada aí, ou como que foi esse processo? E ainda mais estava em Covid, né? Ah, Não sei se a embaixada estava fechado, tudo essas coisas. Como que foi isso? tá. Foi um processo bastante complexo. Quando eu vim em 2019, foi um projeto específico, então eu não vim teoricamente com visto de trabalho, eu não precisava, porque eu não coloquei a mão na massa em nada, né? Eu participei de reuniões, eu mais fiz a parte mais gerencial do negócio do que realmente ir lá e trabalhar, né, propriamente dito. Então eu não precisei de visto de trabalho. Desta vez, para vir para cá mesmo, para trabalhar nos Estados Unidos, precisa de um visto diferenciado, né? No meu caso, eu peguei um visto L1, que é transferência entre companhias, né? Eu já tinha o visto B1, B2, que é visitar, fazer negócios, enfim, participar de reuniões, todos esses pontos, mas eu precisava de um visto para realmente poder trabalhar, para poder estar inserido na sociedade de uma forma a poder receber por aqui, enfim. E aí veio esse visto L1. O processo em si, com a Covid, com tudo que estava acontecendo, demorou em torno de 6 meses. Uhum. A embaixada não abria, e quando eles abriram, eles selecionavam alguns tipos de visto que eles deixavam fazer o NIE, que eles chamavam, então era um National Interest Exception, basicamente uma exceção ao decreto que foi dado do presidente de ninguém poder entrar no país a não ser que for cidadão americano. Uhum. Então eu precisava justificar o porquê o meu trabalho impactaria a indústria ou economicamente, algo que eu pudesse justificar para estar vindo nos Estados Unidos, né? Então, com isso eu tive um time aí da WestRock Global aí que me ajudou muito nesse aspecto. Eles escreveram diversas cartas explicando o porquê, colocando todos os pontos de como o meu background, ou como a minha formação, toda a minha experiência associada com o que eu iria fazer aqui nos Estados Unidos como gerente de qualidade podia influenciar economicamente o país, e também pelo negócio de papelão ondulado, né, as caixas de papelão ondulado, ser algo crucial, principalmente quando veio a pandemia. A gente começou a entregar muito mais caixa de pizza, caixa da Amazon, enfim, tudo isso cresceu muito e cresceu exponencialmente por conta da pandemia. Então, isso ajudou muito na justificativa de eu estar aqui nos Estados Unidos presencialmente, né? E aí a gente começou todo o processo de aplicação para o visto. É um processo normal, como você faz a aplicação para um visto, vai para o site, escreve tudo o que é necessário, coloca todos os seus bens, justifica tudo, por que você precisa vir para cá. E aí passou etapa a etapa do processo, fiz a entrevista, tirou foto, enfim, e aí conseguiu o visto L1. E aí, estando com o visto L1, né, eu vim para os Estados Unidos em novembro para uma visita de negócios, onde eu pude ver um pouco mais da planta, entender um pouco mais os clientes que a gente está inserido, a região, né, por questão cultural, questão climática também, ser totalmente diferente, né? A gente estava no verão no Brasil, aqui estava no inverno bravo. Então, como enfrentar esses aspectos, né? Então, a empresa me colocou em um hotel durante um mês para eu poder fazer essa adaptação, entender questão de comida, enfim. E ali o inglês já não era mais uma barreira, né? Já estava dominando a língua. Mas também era muito mais adaptação, como eu me sentiria de realmente mudar para cá e como eu conseguiria conduzir a minha nova posição, né? Então, eu vim em novembro, fiquei até meio de dezembro, voltei para o Brasil para Natal, Ano Novo, e aí retornei para cá dia 4 de janeiro como funcionário WestRock Estados Unidos. Uhum. Ah, legal. Não. Acho que esse tempo, as burocracias normais durante o Covid, assim, foi bem complicada. Eu sei também como é. E como que é? E a cidade aí que você está? Que cidade que você está? Tá, legal. Eu tô numa cidade chamada Lancaster, na Pensilvânia. Uhum. É uma cidade que fica... É perto de Hershey, não? Do lado, 30 quilômetros.
Sabe, porque é que eu fiz um intercâmbio em Hershey. Ah, sério? Aham. Que legal. Então, e eu lembro, eu já fui para Lancaster. Em Lancaster, inclusive, tem um outlet, não tem? Sim, o Tanger. Então, eu já fui no outlet aí, já fui em Lancaster. Eu Que acho que eu já fui legal, umas cara. 2 vezes aí. Nossa, que massa. Eu lembro que eu vi alguma coisa que você tava na Pensilvânia, mas, tipo, né, na verdade eu não tinha olhado ali muito ao certo. Que massa. Que legal. É, fica bem pertinho e, inclusive, assim, é algo que a gente está planejando para ir, né? Hershey é a cidade aí do chocolate, né? Tem um parque de diversão muito legal ali também e tem a fábrica da cervejaria que eu mais gosto, que é a Trogs. Então, tô planejando ali um trip para lá, um weekend trip para mostrar Massa, para minha massa. namorada e tal. Na época que eu tava aí, o parque, como eu fui nas férias da faculdade, então tava super inverno, né, Hum, de dezembro a março. entendi. Então daí o parque estava fechado, os brinquedos estavam fechados. Na verdade, lá para março, eles abriram, mas só que não tinha, tipo, eu queria naquela montanha-russa, né, 90 graus, eu não sei o que lá, mas só que não dava. Mas Entendi. as Entendi. outras questões dos museus, de chocolate e tal, a cervejaria, talvez eu fui, mas não tô me associando Entendi. exatamente. Mas é muito massa. Legal. Legal. É uma cidade bem interessante, né, cara? Essa região da Pensilvânia aqui é uma região que tem bastante história, né? Principalmente. E assim, você vai descobrindo algumas coisas, algumas curiosidades, né? Eu gosto bastante de ler e, enfim, olhar a história e tudo mais. Que Lancaster foi a capital dos Estados Unidos por um dia. Para muitas pessoas falar, o que tem a ver, né? Mas, poxa, é muito legal. Uma capital de um país no local que você está morando e tal. Achei bem legal isso aí. E é uma das Caramba. cidades mais antigas também do país, enfim, então bem, bem interessante, assim, né? Tem uma cultura diferenciada, né? Eles têm bastante as pessoas Amishes aqui, né? Que são pessoas que vieram da Alemanha, tem uma cultura religiosa bem restrita, então, assim, bem, bem interessante, assim, tô gostando bastante da região. Massa. Legal. E tem, nesse tempo aí que você tá aí, que é a coisa que você, tipo, tava mais acostumado no Brasil que aí você sente falta? Não sei se Cara, é de comida, se é pode ser comida, pode ser, sei lá, qualquer coisa. eu vou Um te falar bem a hábito. verdade eu vou te falar bem a verdade que é um mix de coisas, né? Porque assim, primeiro, eu cheguei aqui no inverno, né? Então a primeira dica que eu dou é, quando as pessoas estiverem planejando mudar para cá, tenta mudar no verão daqui, que é em junho, julho ali. Ou se for agora que seja, que é abril, porque assim, tá frio, tá 0 graus nesse momento. Mas pelo menos as pessoas estão saindo mais, não tem neve, é mais tranquilo. Agora, mudar no inverno é algo muito difícil, porque você tá no verão no Brasil, né? Aquele calor, todo mundo na rua, enfim, e aí você vem para um local que todo mundo fica na sua casa, ninguém sai, você não vê o sol, né? Você sai para trabalhar de manhã, tá de noite, e você volta 4 horas da tarde, já tá de noite de novo. Então você não vê o sol, você não vê a luz do dia, né? Então as pessoas acabam faltando vitamina D, acaba se tornando um pouco até depressivas, né? Enfim, Depressiva, então é algo que é um ponto, né? É uma dica, né? Mas assim, coisas que me fazem bastante falta. Comida, nossa, comida assim, Comida, principalmente né? Comida. exato, comida, né? Brasileiro sabe, principalmente na hora do almoço, né? Parar aquele Aham. momento, comer aquele arroz, feijão, a carne, isso me faz bastante falta. E também me faz bastante falta a questão de ter, como eu falei, esse relacionamento, pessoas próximas, enfim. Aqui na região da Pensilvânia, eu não encontrei muito brasileiros, principalmente aqui na região de Lancaster. Encontrei alguns, né, algumas pessoas que estão fazendo au pair, mas são pessoas que também não vão ficar muito tempo aqui, né, ou pelo menos vão se mudar, enfim. Então, assim, acaba que eu também não falo muito o idioma português. Eu falo com a minha família quando eu ligo para eles, ou agora que a minha namorada tá aqui, a gente conversa bastante. Mas é uma coisa que sente falta. É legal falar inglês, quando você tá aprendendo é maravilhoso, quando você entende, quando você fala e tudo mais. Mas quando você precisa realmente se expressar, falar o que você tá sentindo e tudo mais, vem a falta do português, né? Eu faço português. Massa, legal.
E você, o que você tem sentido aí de diferença? Cara, por exemplo, aqui também a questão da comida é um ponto, assim, eles não têm hábito de. Acho que essa questão de comida que a gente tem no Brasil, eu acho que não deve existir em lugar nenhum no mundo. Uhum. É só na gente, assim, sei lá. Porque muitas outras pessoas de diversas outras que eu já tive contato, assim, eles não têm o mesmo costume, né, de comer um arroz, um feijão, ou a carne, ou uma saladinha, assim, que for. Não tem. Então, aqui, por exemplo, os meus colegas de trabalho, eles comem pão. Tipo, pão com a salsicha daqui, eles, sabe, umas coisas nada a ver, assim. Come só a salsicha com batata frita. Eu falo, meu, isso aí, para mim, assim, se eu tô passeando e daí quero experimentar alguma coisa, eu vou comer, não como uma refeição. Eu Sim, falo, se eu comer isso, eu preciso comer isso a cada 10 minutos. é Tipo, não verdade. dá, não me sustenta. Então, É por verdade. exemplo, para mim, o que eu fiz desde o começo? Eu faço minha comida. Legal. Então, eu não estou sentindo falta dessa questão da alimentação, porque eu acabo fazendo minha comida. Então, eu faço Uhum. arroz, feijão, carne, uma saladinha e tudo mais, e faço minhas marmitinhas e levo no trabalho. Os Legal. caras lá, tipo, os caras sempre ficam olhando. Não, o que você tem hoje? Legal. E uma dúvida. E você consegue encontrar tudo isso em mercado facilmente? Como que é? Sim, consegue. O arroz é normal, né? De certa forma, eles também comem normal, assim, então tem no mercado, qualquer mercado você consegue encontrar arroz. Legal. O feijão, você encontra em alguns mercados, você encontra o feijão cru, né, para você cozinhar na panela de pressão, mas na maioria dos mercados ele já vem pronto, né, tipo numas latinhas. Entendi, Já entendi. tem, já tem esse. E carne, assim, o forte deles aqui é porco, né? Então, Uhum. o porco tem a carne, assim, quase que à vontade. Mas tipo, eu não compro muito porco, porque no meu ponto de vista eu preciso cozinhar mais o porco. E aqui eu moro tipo num hotel. E daí não tem tipo muito espaço para eu cozinhar, entendeu? Assim, Entendi. então, para deixar muito tempo, eu acho que tem que deixar um tempo a mais. 10 vezes, meu, você ficar tipo eu cozinho sempre uma vez na semana. Uhum. Tem vezes que eu fico de 2 a 3 horas na cozinha, fazendo Caramba, comida para a semana, né? legal. Então, tipo, se eu for fazer o porco, eu vou ficar mais tempo. Mas às vezes eu compro o porco, ele, ele moído, tipo Ah, de carne legal. moída. Daí é Uhum. uma forma que eu compro, assim. Mas Legal, de resto de comida, assim, até que, no geral, eu consegui encontrar no mercado. legal, legal. Aqui também é bem tranquilo para questão, assim, se você cozinha, né? Ou, enfim, é, essa prática que você está comentando, eu conversando aqui com o pessoal, principalmente com a minha namorada, a gente vai implementar a questão de fazer de domingo para poder fazer a semana, né? Ter na semana. Então, na empresa ou até mesmo no college, quando eu fazia college, tem vários micro-ondas, então você consegue levar sua marmita, esquentar. Questão de comida no mercado é fácil de encontrar também. Eu acredito que quando a gente viveu no Canadá, né, quando eu morei no Canadá, eu tive um pouco mais de dificuldade, principalmente com o feijão, por conta da panela de pressão, porque eu acho que não tinha tanto essa questão de air fryer ou então essa questão de panela de pressão elétrica, ou se tivesse também, pela escassez econômica, eu não tinha contato com isso. Aham. Então, então acabava que eu não cozinhava mesmo, eu comia o que o país oferecia. E aqui eu comecei nesse ritmo, né? Como eu falei, faz 3 meses que eu estou aqui, mas com certeza vou começar a cozinhar. Enfim, é algo que é super
fácil de fazer e com as tecnologias que tem aqui, né? Enfim, é muito tranquilo. Não, é muito mais enlatado, com certeza, né? Feijão, essas coisas você encontra com muito mais variedade enlatado, mas você também tem a opção de se vai em um mercado latino ou até mesmo hoje em dia, né? Tem muita gente que vem de Porto Rico, do México, enfim, de outros países aqui para os Estados Unidos. Então você vai até mesmo no Walmart ou aqui nos Estados Unidos, na Pensilvânia, no Giant. E aí você acaba encontrando feijão cru, enfim, você consegue fazer as mesmas coisas também. Só carne que é um pouquinho caro. Mas... aqui também. A carne é bem cara. É tipo, tanto a carne vermelha quanto o frango, peixe, é muito caro. É muito caro, assim. Tipo, é porque a gente converte, né? De certa forma. Então, é comparado a quase o preço do Brasil, né? Mas a questão... Só que daí você converte, tipo, daí fica muito caro. Exato. Não entendo. Mas uma coisa, a única coisa, assim, por exemplo, que pra mim eu comia bastante é mandioca. Tipo, eu fazia, tipo, purê de mandioca e tudo mais, fazia, tipo, sabe, escondidinho de mandioca, com frango, não sei o quê. E aqui a mandioca, ela não é comum. E é meio que, eu acho que é considerado, tipo, exótico. Então, tipo, não tem no mercado normal. Em nenhum mercado. Eu só encontrei no mercadinho asiático. Tem um mercadinho asiático pequenininho, e daí os caras têm lá mandioca. Legal. Tem, tipo, essas que você compra ela já descascada. Eu acho que tem com casca também. E nesse mercadinho também tem tapioca. Legal. Então, eu não comprei nenhum dos dois, mas eu pretendo comprar. Legal. Eu não, assim, como eu te falei, eu não é... Eu tenho uma associação que eu sempre falo, que é você enxerga aquilo que você quer ver, né? Então, como eu não sou muito ligado à questão de eu ir e cozinhar, eu acabo que eu nunca acabei procurando muito essas coisas, né? Então, por exemplo, até então eu falava, nos Estados Unidos não tem leite condensado. Não existe. Aí eu comecei no mercado e comecei a procurar leite condensado. Eu achei leite condensado. Então, assim, existe. É uma questão de a gente procurar, sei lá, enfim. É o que eu falei. Meus pais, né, eles perguntam muito, mas você consegue se alimentar bem? Você consegue se virar bem? Você consegue se vestir bem? Como que é? Eu falo assim, tem as mesmas coisas que tem no Brasil. Talvez o preço que você vai pagar um pouco mais alto, ou talvez a escassez, né, de encontrar o produto seja um pouco mais difícil. Mas hoje em dia, com a Amazon, com essas formas de entrega diferenciadas, né, você encontra tudo. Até um parênteses, né? Eu encontrei até um Malbec na Amazon. Então, tipo, sabe, um produto assim, 100% brasileiro, Sim. Uma marca brasileira que você consegue encontrar aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho o costume de tomar tererê. Eu tomo tererê quase todo dia, né? E aí, quando eu mudei para cá, eu trouxe 8 pacotes de erva. E aí, agora que a minha namorada veio, ela trouxe mais um pouco de suplementação. Mas eu já encontrei na Amazon também. Então, assim, é algo que hoje em dia, assim, não faz tanta falta. Não é tão difícil de encontrar como era, sei lá, 10 anos atrás ou algo do tipo. E a gente vai acostumando e vai conhecendo. E é bem isso que você falou também, de olhar... Que às vezes a gente acha que não tem, alguém pergunta, mas é porque a gente não teve a curiosidade de ver, de procurar e tudo mais. Quando tem, daí você fala, nossa, tinha, e eu falei que não tinha, entendeu? Realmente. E deixa eu te perguntar uma coisa. E a logística aí na Alemanha, como funciona? Você tem carro, não? Utiliza transporte público? Como que é? Então, eu não tenho carro. Pelo menos por enquanto eu não pretendo ter, ainda mais... Aqui na região que eu tô, eu moro aqui em Braunschweig, mas eu trabalho em Wolfsburg. O transporte aqui, principalmente nessa região, nessas duas cidades assim, é super bom. Então, tem ônibus, tem o trem entre uma cidade e outra. Então, entre a estação daqui da cidade até a estação que eu paro para o trabalho, geralmente é 16 minutos de trem. Então, tipo, Caramba. entre uma cidade e outra. Legal. Beleza. E daí eu demoro mais ou menos uns 10 minutos daqui até a estação. E daí eu pego, tipo,
aqui tem um transporte, não sei se você já ouviu falar, é tipo como se fosse o bondinho, aqui chama Straßenbahn, que é tipo um bondinho de rua. Não Legal. é muito comum na Alemanha como um todo, mas não são todas as cidades que tem esse bondinho que anda pela cidade no trilho, assim. Legal. E daí ele tem, tipo, constantemente, a cada 5, 10 minutos, dependendo da região que você tá. Aqui eu ando 4 minutos, tem uma estação, e daí você vai para um lado para o outro, funciona muito bem, assim. Então, e aqui também a cidade, ela é movida a bicicleta. Então, todo mundo tem bicicleta. A bicicleta você anda, você prende em qualquer lugar, tendo o seu cadeado. Então, funciona super bem, assim. A galera anda de bicicleta para tudo quanto é lado, entra no trem de bicicleta também, se você vai para um lugar mais longe e tudo mais. Que legal, que legal. Eu não pretendo ter carro no momento, Tá. mas quem sabe? Legal, legal. Excelente. Acho que a maioria dos brasileiros aqui não tem, que tá aqui por aqui. Eu na verdade, só conheço um amigo aqui que ele tem, mas o restante ninguém tem, não. Tá. E aí, quando vocês querem viajar um pouco para mais longe. Então, daí pode. Uma opção que aqui basicamente tem trem para quase todo lugar da Alemanha, né? Você consegue ir de trem. Pode demorar um pouco mais, sim, mas pelo menos existe a possibilidade. Ou se não, você aluga um carro. Legal. E legal. tranquilo. Pô, excelente. A única questão do alugar o carro é que a nossa carteira de motorista do Brasil ela é válida aqui somente por 6 meses. Eu não sei aí nos Estados Unidos, que eu não Mesma lembro coisa. agora. Mesma coisa. Então, após esse tempo, aqui, se você não tem uma carteira de motorista europeia, você precisa fazer tudo do zero. Entendi. Isso complica. Então, por exemplo, o meu agora, como eu trabalho no setor automotivo, provavelmente eu vou precisar tirar a carta de motorista. Tá. E aqui é maior trabalho. Não quero nem pensar. É mega complicado. Nossa. Mas vai ser uma possibilidade, acho que vai ser uma coisa que vai ter que acontecer. Legal. E acho que você já falou um pouco que eu tinha marcado aqui questão de idioma e tudo mais. Como que só que para moradia aí, como que é que funciona? Você tá morando em casa, em apartamento? Como que é? Tá, a região aqui de Lancaster, como eu te falei, é uma região mais antiga, então não tem muitos apartamentos, né? É até engraçado porque eles falam apartamentos, mas basicamente é um quarto, uma cozinha, uma sala e um banheiro em uma casa, e eles chamam isso de apartamento. Mas tem alguns prédios, sim, que tem a parte... Tem 2 universidades aqui, né? Aliás, uma universidade e um college. Então, essa parte mais nova da cidade, eles têm alguns apartamentos mesmo, alguns prédios, né? E eu acabei alugando um apartamento mesmo num prédio. Eu tava procurando por casa, a questão de segurança é sensacional, mas o que fez a diferença para mim é que eu queria morar downtown, né, que é a parte mais central da cidade. E para morar downtown, muitas das vezes você precisa parar o carro na rua. E como minha empresa fica um pouco afastada e o sistema de transporte aqui dessa cidade em si não é tão eficaz, né? Eu acabei optando por comprar um carro, enfim, aí eu não queria deixar meu carro parado na rua, até porque quando neva, você não pode deixar o carro na rua de qualquer jeito. Então, o seu carro ia ser guinchado, enfim. E aí fiquei um pouco meio assustado com isso, falei, bom, vou alugar um apartamento onde eu tenha garagem, e aí eu fico mais tranquilo com isso. Entendi. Mas foi mais por isso mesmo, paguei um pouco mais caro, mas para ter um certo conforto, teoricamente. Uhum. Legal. Aqui tem diversos tipos de moradia, assim, por exemplo, eu nesse exato momento, assim, eu ainda tô no mesmo lugar quando eu cheguei, é tipo um hotel que eles têm, tipo, aqui é como se fosse quase que uma república, que você divide, tipo, você aluga o quarto, né, e daí tem banheiro, tem a cozinha,
mas você mora com outras pessoas. Então tem 2 andares aqui do hotel que é nesse estilo, assim. Tem um que é realmente tipo meio que uma casa, como se fosse um apartamento, que ele tem tipo tem uma porta fechada e daí dentro desse apartamento ele tem acho que 4 quartos, daí tem uma galera que mora lá e o restante, eu aqui, por exemplo, nesse lado que eu tô aqui tem 3, tem eu e mais 2 e embaixo tem mais, acho que umas 8 pessoas no andar de baixo. Caramba, que legal. Mas, tipo, teoricamente, assim, daí cada um vive no seu quarto, assim. Aham, entendi. Às vezes a gente se encontra na cozinha, né, e tal. Mas Legal. a minha intenção é, a partir do meio do ano, eu estar morando, não sei se numa casa, mas num apartamento, sim, meu, só para mim, né? No Brasil, lá em São Paulo, eu estava acostumado a morar, né? Eu morava num apartamento só para mim. Então, Entendi. tipo, aqui eu vim para morar quase num quarto, ainda é meio estranho. Entendi. Mas assim, né? É o que eu falei, né? Eu comentei bastante isso com a minha família, com a minha namorada. Quando a gente abre mão do nosso país, né? Teoricamente não abre mão, mas aceita uma oportunidade fora, né? Muitas das vezes a gente aparentemente está dando um passo para trás. Por quê? Porque no Brasil você está acostumado com alguns confortos diferenciados, né? Eu tenho um apartamento com 2 quartos, 2 banheiros, 2 garagens, enfim, tenho minha família próxima, tenho amigos, tenho tudo aqui. Se eu não tenho uma chácara, eu conheço alguém que tem. Se eu não tenho uma casa na praia, eu posso alugar uma ali, ou então eu sei alguém que tem. Enfim, você dá um jeito. Aqui não, aqui você vem para morar num local que talvez não é aquele local dos sonhos, né? Você vem para um quarto, você vem para um apartamento um pouco inferior, enfim, algo do tipo. Você compra um carro que não é aquele carro que você imaginou, mas enfim. Mas para quê? Para poder dar uns passos para frente depois, né? Então, muitas das vezes, né, o sentimento que eu já conversei com várias pessoas que vieram para cá é comum, é um sentimento um pouco de frustração no começo, principalmente porque você quer dar aquele passo grande, porque você falou, tô indo para um outro país. Mas quando você se depara com a realidade, não é bem assim, né? Mas a mensagem não desiste, né? Porque as coisas boas também vão vir, né? Assim como vem a tempestade, vem o sol. Sim. Não, com certeza. Eu acho que, por exemplo, eu no começo, eu decidi morar aqui porque eu falei assim, vai ser uma oportunidade de eu conhecer outras pessoas, porque eu não conheço ninguém. Então, se eu alugar um apartamento sozinho, vai ser mais difícil eu conhecer pessoas, eu ter amizade e tudo mais. E daí, com o decorrer do tempo, você vai conhecendo, você vai perguntando para alguém se conhece algum lugar, né, uma casa, um apartamento e tudo mais. E sempre tem, tipo, por exemplo, como eu faço CrossFit também, então tenho amizade com a galera lá, sempre tem nos grupos de WhatsApp lá, a galera falando assim, tô sabendo, alguém tá se mudando num apartamento tal. Então, tipo, né, mas eu pretendo, acho que daqui um mês, a partir acho que do mês que vem eu vou começar a procurar para morar num lugar mais meio assim, começando, já vai estar tudo mais estruturadinho e tal. Mas Legal. é bem isso aí Legal. que você falou. Que dê certo, cara. Tomara que dê certo. Que legal. E você tem mais algum perrengue aí para comentar aí que aconteceu já nesse tempinho aí? Cara, acontece de tudo, né? Acontece dentro de todos os locais, né? Tudo aquecido, bem gostoso. E aí você, naquela correria para chegar rápido no trabalho, você sair na rua e lembrar que lá fora tá frio, né? Quando você chega lá na rua, puta, menos 4 graus, pum, nossa, e você só de camiseta, porque dentro da sua casa tava quente, né? Aí você, nossa senhora, aí você tem que voltar para dentro da casa, pegar a blusa. Então, você vai para os locais todos aquecidos, enfim. Então é aquele negócio que eu brinco lá do Karate Kid, pega a blusa, tira a blusa, põe blusa, pega. Então você fica fazendo essa dinâmica bastante. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, muito importante, credit scores, né? Ter score no cartão de crédito, no crédito em si. Eu não tinha nada, porque eu acabei de mudar para o país. Então, com isso, eu não conseguia alugar casa, não conseguia fazer nada, basicamente. Né? Eu não conseguia pegar cartão de crédito, não conseguia fazer nada.
comprar carro, enfim. Então, precisei ir aos poucos, né? Com o meu visto, eu fui conseguir abrir conta no banco. Então, super importante passo, abrir conta no banco. Outro importante passo é tirar como se fosse o CPF americano, né? Para você poder trabalhar aqui. Então, isso também que é o SSN, que é o Social Security Number. Demorou um tempo para eu tirar também, principalmente por causa da Covid, demorou uns 14 dias. E aí, depois que você tira o Social Security Number, é quando você começa a ter um crédito, né? Tudo que você comprar ou tudo que você fizer financeiramente falando, aí começa a Associar, né? construir seu crédito. Então, seu salário, sua conta no banco, se você fizer um cartão de crédito, geralmente eles têm o cartão de crédito segurado, né? Que você coloca um dinheiro, tipo, eu dei, vamos supor, $1.000, e aí eles me dão $1.000 de crédito. É isso que eu tenho de cartão de crédito, teoricamente, né? Então, enfim, e esse $1.000 fica segurado no... Exato, e fica segurado lá. Então, tipo assim, além desses $1.000 que eu coloquei, tudo que eu gastar vem na minha conta e eu tenho que pagar. E aí depois, no final de um contrato de 1 ano, eles me devolvem os $1.000. E se eu fui um cara que paguei bem e tudo mais, eles me deixam aplicar para um cartão de crédito convencional. Entendi. Então, legal, isso é um perrengue que eu não... Isso é um perrengue que eu não conhecia, foi diferente. Para comprar um carro, como você falou, a carteira brasileira é válida por 6 meses. Mas para comprar um carro aqui nos Estados Unidos, você precisa ter uma carteira daqui. Então eu tive que ter o Social Security Number, depois que tive o Social Security Number, eu tive que fiz aula de direção, né? E, enfim, fui fazer a prova propriamente dita, que no estado da Pensilvânia você tem que fazer uma prova. Depois da prova fiz a direção ali mesmo, fiz o teste dirigindo. O prático, e aí sim tirei. Aí a carteira saiu no mesmo dia, aí eu apliquei também para o Real ID, então eu não preciso andar mais com o meu passaporte, eu consigo usar isso como se fosse minha identificação dentro do país. Isso aí, com isso eu consegui comprar o carro, me auxiliou com isso. E aí, para conseguir esses aspectos, né, você precisa ter 2 meses de moradia fixa para eles poderem garantir que você não vai embora do país. Sabe? Então, tipo, tudo foi meio que virou o perrengue, né? O perrengue chique. Uhum. E aí para comprar o carro, eu não tinha o dinheiro para dar à vista, embora o carro era um valor teoricamente baixo, né? Eu não tinha dinheiro para dar à vista, e para eles emprestar o dinheiro, eles cobraram a taxa mais alta que tem no estado, que era 21%, porque eu não tinha crédito. Então, aí eu... Cara, por sorte, um amigo meu tem um amigo que trabalha na Toyota, e eu acabei conseguindo que ele abaixasse um pouco ali o interest, que chama, né? Baixou de 21% para 18%. Então essa era a minha taxa mensal, né? Vinícius, você tá aí ainda? Tô. Ah, legal, beleza. Acho que o meu vídeo travou, mas eu tô aqui. Ah, legal. Então, e aí basicamente foi isso. Aí eu consegui comprar o carro, enfim, mas é basicamente esses perrengues. Consegui fazer etapa por etapa, sabe? Tirar o Social Security Number, garantir que você tem um local para você ficar por pelo menos 2 meses, tirar a carteira de motorista, abrir uma conta no banco e aí aplicar para um... Não, pode falando. Eu acho que o meu vídeo tá atrasado, tá com delay. Não, fica tranquilo. Mas basicamente isso, cara. Uhum. E por aí? O que muda por aí? Aqui também são muitos perrengues. Aqui, não sei, tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Só seu vídeo que caiu. Tá. Com relação a aqui, o que acontece? Na hora que você chega aqui na Alemanha, você tem que... A coisa mais importante é você cadastrar sua moradia. Você tem no máximo, se eu não me engano, são 15 dias após o período que você chega. Você tem que ir lá no, tipo como se fosse a prefeitura, e você você mostra lá os seus cadastros, fala onde que você está morando, e tudo mais. Isso é a coisa primordial aqui. Se você não fizer isso, assim, tipo, você pode ter sérios problemas, assim. Mas daí depois, assim, tipo, por exemplo, com relação a banco também, né? Você tem que, chegar... O que aconteceu comigo? Eu cheguei num dia
E no dia seguinte, tipo, eu cheguei à noite, numa quarta-feira, acho que foi isso, ou numa quinta-feira, e no outro dia cedo, já era meu primeiro dia no trabalho. Nossa. Então, tipo assim, eu não sabia, não sabia qual que era o meio, aonde pegava o trem para ir, aonde que não pegava, como que paga, como que não paga. É... Nossa, meu, maior correria, daí tipo, chega lá, te dá um monte de papeladas, né? Tem que ir no banco, abrir a conta no banco, e maior loucura, o banco. Meu, eu acho que no Brasil, pior que a gente tem de banco, ainda é melhor do que aqui na Alemanha. É verdade. Não, eu concordo. Aqui também, mesma coisa. Senti a mesma coisa. Muita Nossa, burocracia no processo. nossa. E o pior, que se você quer fazer uma transferência para alguém, tipo, se eu vou fazer uma transferência para você, só daqui 3 dias você vai receber o dinheiro. Nossa. Não, Cara, aqui, tipo, daqui aqui, 3 dias a pessoa já se aposentou já. verdade, verdade. Aqui eles têm um processo chamado Zelle, né? ZIL. Aí o Zelle você consegue fazer uma transferência como se fosse o Pix do Brasil, então ainda é um pouco tranquilo. Entendi. Mas qualquer outro tipo de transferência você paga. É, aqui, teoricamente, no banco, em quase todos, eu acho, nos bancos normais, se você vai fazer transferência, tipo, teoricamente, por exemplo, eu abri a conta mais básica no banco, porque eu só queria receber o dinheiro e poder sacar. Então, tipo, Uhum. eu posso receber o dinheiro, eu posso sacar, mas eu acho que tem um limite de vezes que eu posso ir, e transferência, eu acho que eu não pago se eu receber no mês mais do que um determinado valor na conta, entendeu? É Entendi. uma coisa assim, meio bizarra, assim, uns negócios nada a ver. E Umas daí, se eu regras. quero fazer mais coisa, daí exatamente, eu tenho que pagar a taxa mais. Mano, uma mensalidade que não faz sentido. E daí Sim, aqui eu sim. abri uma conta no banco, tipo Nubank da vida, Uhum. um banco digital, e o banco digital também demora, por exemplo, para a transferência, mas é muito mais fácil assim para fazer tudo. Legal, legal. Pô, excelente, cara. Muito bom. Massa. E com relação aí, eu vi que você foi viajar aí esse final de semana. É, como que é que vocês fizeram para você ir agora com carro? É mais fácil, né? Mas também você já chegou a olhar aí como que é que funcionaria se às vezes você fosse tipo ônibus, trem e tudo mais? Existem essas opções, né? Eles têm várias opções aqui de logística diferentes. Existe a opção de trem também. É, é uma opção mais cara, eu colocaria, mas é uma opção viável, dá para fazer. De ônibus é bem mais barato, só que aí vem a questão de tempo, né? E horários, que precisa avaliar aí bem com a sua possibilidade, o que você quer fazer no local, enfim. Como a gente geralmente vai numa viagem que a gente não dorme nos locais, a gente vai e volta, muitas das vezes compensa até alugar um carro, se você não tiver, né? Uhum. Mas, por exemplo, para Nova York, que é um local que geralmente você anda bastante, dá para ir de trem e voltar no mesmo dia. Então, são 3 horas, você pega um trem aqui na própria cidade, vai para Nova York, pega o trem, sei lá, 5 horas da manhã, chega em Nova York 8, passa o dia todo, volta de lá 7 e está aqui de novo 10 horas da noite. Então, acaba compensando ir de trem para esse tipo de cidade. Aí depende muito como que você planeja a viagem, enfim. Mas opções logísticas tem vários tipos. Tem avião também com passagens acessíveis, dependendo do local que você for. O aeroporto tem a Filadélfia, que é aqui próximo, e aí tem Baltimore e Washington DC, que também são próximos, então acaba que facilita bastante a logística. Entendi. Ah, legal. É, acho que a questão, por exemplo, de ônibus, né? Às vezes você paga mais barato, mas você demora muito mais tempo, né? Às Sim, vezes. Mas é isso aí. Ah, Otávio, eu acho que a gente já falou bastante aí. Obrigadão aí, excelente. gostaria de agradecer bastante aí pra você, pelo tempinho aí que você, para poder compartilhar um pouco aí das suas experiences. Legal.
Não, legal, cara. Daí, talvez você puder falar alguma dica, alguma motivação para quem deseja também ou ir para os Estados Unidos ou ir para fora, igual você comentou, né? Acho que é bem legal você avaliar, né? Às vezes, por exemplo, você viu essa oportunidade, você tinha visto essa oportunidade de estudar na Europa, mas depois a questão do trabalho. Então, tipo, às vezes alguma dica de tudo isso que você já passou e tem como experiência aí. Legal. Cara, a dica é, se você tem um sonho, né, vai atrás dele, né? E aí, assim, às vezes o sonho pode ser muito seu, mas se for compartilhado ainda melhor, né? Essa é a experiência que eu tô tendo nesse momento, né? Eu tinha um sonho e aí eu consegui com que a minha parceira pudesse compartilhar esse sonho comigo de uma forma muito mais abrangente, então foi algo que cresceu muito grande e acabou, assim, culminando em algo que conseguimos fazer dar certo. Mas se você tem um sonho, não desista. Esse é o primeiro ponto, que embora muitas vezes tenha dias nublados, o sol vai aparecer. E se fosse fácil, qualquer um faria, né? Não é um processo fácil. É algo que precisa de persistência, algo que precisa de muita resiliência, né? É um processo, não é algo que você vai virar e falar assim, vou mudar e vai, amanhã você muda, não é assim. Você precisa planejar para poder fazer essa mudança, né? E principalmente, cara, eu acho que assim, tenha o seu pessoal, né? A forma como você pensa, o que você deseja, enfim, muito bem alinhado com as pessoas com que você está, seja sua família, seja seus amigos, enfim. Deixa isso muito, muito claro, porque no final das contas, né, seja sua namorada, enfim, são as pessoas que vão te dar o suporte, né? São as pessoas que vão estar ali por você em qualquer momento. São aquelas pessoas que quando você enfrentar uma vida fora do país, muitas das vezes vai ser uma vida solitária, mas você tendo alguém que te apoie, que esteja ali do seu lado, faz total diferença. Bom, legal, massa. Bom, isso aí, obrigado. Valeu, cara. Muito sucesso aí para você, para vocês legal. aí. Para você também, cara. Aí. E se você precisar de alguma coisa, me fala, cara. Vem visitar. A gente se vê por aí. A gente se encontra, vai para Hershey. Legal. Ou você vem para cá. E com certeza. a gente se encontra. Vamos marcar aí, se encontrar. Combinadíssimo. Fechado. Fechou. Beleza, valeu. Até mais aí, Otávio. Um abraço. Até, tchau, tchau.